E aí pessoal, beleza? Vim trazer esse vídeo pra vocês. Eu tô aqui naquele parque de Porto de Mós que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Se você não assistiu, assiste aí. Eu mostrei um pouquinho esse parque. A Sara tá ali atrás andando de bicicleta. Tá bem vazio e por isso que eu tô assim sem máscara. Ela tá aqui. Mas, gente, o que eu vim falar pra vocês hoje é que no outro vídeo eu mostrei a escola da Sara e eu me lembrei que muita gente me pergunta a respeito do quanto que gasta com a escola aqui. Porque o que acontece? Não sei se vocês sabem, diferente do Brasil, a escola pública aqui é uma escola ótima, é escola integral, né? A criança vai de manhã até a tarde, mas você tem que pagar o almoço. Porque não é igual no Brasil que é gratuito. Então muita gente fala que tem que pagar, mas eu quase não vejo vídeos falando os valores exatos. Então eu vou falar para vocês hoje quanto que eu pago da Sara e o que eu sei, né, que são os preços, e quanto que eu pago também do ATL. Vou explicar para vocês o que é o ATL. Então, gente, é assim. Quando você cadastra, né, o seu filho na Segurança Social, ele vai ter um escalão, que depende da sua renda anual. Sua, do seu marido, do seu agregado familiar, depende de quantos filhos você tem e tudo mais. Então, assim, se você não tiver nenhum escalão, ou se você tiver escalão C, ou o terceiro escalão, ou quarto, né, que é os últimos que tem, você paga a alimentação integral, que é R$ 1,46. Isso eu falo aqui em Porto de Mós, na escola que a Sara tá. Não sei se tem diferença de lugares, assim, no... Às vezes eu dou uma olhadinha pra lá, que eu tô vendo onde a Sara tá. Que não sei se tem diferença, assim, de lugares, né, de cidades, vamos dizer. Mas a Sara, eu pago R$ 1,46 por dia. Ela não tem escalão assim, ela tem o escalão, acho que é o quarto escalão, e então ela tem que pagar 100%. E depois, quem tem o escalão B, ou seja, o segundo escalão, vai pagar 73 centavos, 73 cêntimos por dia de almoço. E quem tá no primeiro escalão, que seria o escalão A, essa pessoa vai pagar nada, porque é isento. Então, assim, se você tem muitos filhos, ou se você ganha um salário que é menos, né, que é menor, você não precisa se preocupar, porque eles fazem aqui tudo bem certo, sabe? Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha um pouco mais, paga um pouco mais. E quem tem condições, paga o valor integral. Então, assim, é R$ 1,46 por dia, né? Sem escalão, é R$ 1,46 por dia para fornecer o almoço. Fora isso, você tem que mandar, né, 2 lanches por dia. Eu mando pra Sara, fiz mais ou menos uma média de €1 cada lanche, porque eu mando, assim, um sumo daqueles pequenininho aqui, é bem barato, ou um iogurte e um pão com alguma coisa. Às vezes eu mando uma banana, uma fruta, mas assim, eu fiz mais ou menos a média e eu devo gastar mais ou menos €1 por lanche dela. Então, na escola são mais 2 lanches, né? E aí... O que acontece? Fora isso, tem um gasto que é o gasto com o ATL. O que é esse ATL? O horário da Sara normal, das crianças aqui, no primeiro ciclo, eu tô dizendo, porque depois no segundo ciclo isso já muda e eu não posso falar porque eu não tenho tanta experiência. Mas no primeiro ciclo, o horário é das 9 da manhã às 5 da tarde. O que é esse ATL? É o horário que a escola não está funcionando, mas você precisa deixar o seu filho. Porque, por exemplo, das 9 às 5, ninguém trabalha, ninguém consegue deixar o filho às 9 e pegar às 5 se a pessoa trabalha num horário integral, que é, vamos supor, das 9 às 18 ou das 8 às 5. Aí não teria como levar tão cedo. E pensando nisso, tem aqui os ATLs. Eu sei que lá em Leiria, onde eu morava, o ATL era na própria escola. Então, assim, você levava a sua criança na escola mais cedo e tinha lá uma empresa terceirizada ou algumas pessoas que ficavam lá na escola com o seu filho, e depois, quando começavam as aulas, vinha o professor e tudo mais. Agora, aqui em Porto de Mós não é na escola, são, como que eu posso dizer, empresas, locais separados e particulares que você vai e paga para o seu filho ficar.
No caso da Sara, ela fica num ATL que tem uma carrinha, né? Uma van que busca ela na escola, leva pro ATL e depois eu busco ela no ATL. E de manhã também, eu levo ela no ATL e depois ela vai com a carrinha para a escola e pronto. Então, assim, antes eu levava ela na escola e depois buscava no ATL. Mas agora, como mudou o horário do meu trabalho, eu entro às 8h30 da manhã. Então, assim, a escola só abre às 9h, no máximo 15 para as 9h. Então, não tem como eu deixar ela lá. Então, eu levo a Sara 8 horas da manhã no ATL e vou trabalhar. Aí ela vai com a carrinha pro ATL, fica lá o dia todo. Quando é 5 horas, eles pegam ela e depois eu busco ela lá às 6 da tarde, porque eu saio às 5h30, então às 6, 6 e pouquinho. Às vezes eu vou na academia, no ginásio, então eu pego ela umas 6h30, 7 horas. Mas o horário do ATL normal é das 7h30 às 8h. A criança não pode ficar lá todo esse tempo. Tem uma regra, eu não sei se são 10 horas ou quanto que é. Eu sei que a criança não pode ficar lá. Você não pode falar, vou deixar meu filho até às 8 da noite porque eu quero. Não, você tem que comprovar, né, assim, por que você está deixando seu filho, porque você não vai também ser desnaturado desse jeito, deixar a criança 7h30 da manhã e buscar às 8 da noite, né? Eu já fico com dó que às vezes eu passo, tipo, meia horinha no ginásio e eu já fico com dó, às vezes eu pego ela antes e levo comigo pro ginásio, porque eu tenho dó de deixar ela tanto tempo. Mas falando de valores, eu pago 60 euros por mês para ter esse ATL. É esse período que eu tô falando. E fora isso, também nas férias, quando tem férias na escola, não é sempre que a gente tem férias também. Então, assim, nas férias a Sara também fica no ATL. Essa semana passada agora teve as férias de Páscoa, que foi uma semana, e nessa uma semana ela ficou no ATL. Quando ela tá no ATL, o almoço não é o almoço da escola, é o almoço que você tem que pagar do ATL. E no ATL eu paguei R$ 2,50 no almoço por dia. E fora isso, você tem que mandar mais um lanche. Todos os dias eu mando 2 lanches para a escola e um lanche pro ATL. Porque quando eles pegam ela às 5 da tarde, depois ela chega lá, vai fazer as lições de casa, as tarefas. É muito bom também, porque ela não tá lá à toa. Ela vai brincar, ela vai fazer as tarefas, as professoras, né, monitoras, não sei como chama, ajudam ela nas tarefas e tudo, e eu também mando mais um lanche. Então, gente, resumindo, vou ir escrevendo aqui para a gente não perder as contas. Na escola, 1,46 por dia, que dá por mês uma média de 30 euros, 29 e pouco. Depois tem o ATL, que são 60 euros. E depois os lanches, que é 1 euro cada um, são 3 por dia, vai dar mais ou menos uns... Vou colocar aqui, 50 euros. Acho que 50 euros. Não, 60 euros, isso, 20 dias, né? Fazendo a conta de 20 dias, 60 euros. Então, assim, por mês eu vou gastar com ela, em média, 150 euros na escola pública. Isso é porque eu não pago nada da escola, né? Se for uma escola particular, aí é diferente. Ela estudava numa outra escola, que era coparticipada, era particular, mas coparticipava, então era bem diferente os cálculos. Mas aqui na escola pública, com ela, eu gasto isso. Se você tiver o escalão que eu falei, for o A ou for o B, se for o A, você não paga nada. Não sei se paga o ATL, não tenho certeza, mas eu acho que aqui em Porto de Mós deve ter que pagar, porque é uma empresa separada. Agora, o almoço eu tenho certeza que não paga. E se você for o B, paga 73 centavos, então é a metade disso, né? Mas é isso que gasta. E nas férias, que ela fica então o dia todo no ATL, eu mando na mesma os 3 lanches, que são 60 euros, pago na mesma os 60 euros do ATL, e aí é 2,50 por dia de almoço, que aí vai dar 50 euros. E aí dá mais ou menos 170 euros. Então, nos meses normais, 150, e nos meses de férias, 170. Eu acho que obrigatoriamente a criança tem que ficar 30 dias afastada da escola ou do ATL, não pode ficar... Então, assim, em agosto, no final de julho até o meio de agosto, ou o mês de agosto inteiro, você tem que optar por estar com seu filho ou arrumar um outro jeito, porque é obrigatório, né? Você não pode deixar o seu filho o ano inteiro na escola também. A gente tem que pensar isso, e eu acho que é alguma regra, alguma lei que tem que não pode deixar. Então, eu tento tirar as férias junto com ela.
Mas é isso, gente. Se você tem mais filhos, lógico que você vai pagar menos, vai ter mais apoios. Também tem o abono, né, de família que as pessoas recebem por filho, que ajuda, né, nessa parte. Eu lembro que quando a Sara estava no escalão B, eu acho, eu recebia 25 ou 26 euros por mês. Então, assim, já ajuda a pagar pelo menos os almoços, né? Agora ela não tá mais não tem mais escalão, ela acho que tá no quarto escalão, o que é uma coisa boa, gente, porque a gente, eu vou reclamar porque agora minha filha tem que pagar integral. Mas é assim, sinceramente, se ela tá no quarto escalão é porque a minha renda e a do Dário é superior à de outras pessoas. Então eu acho nada mais justo do que, se a gente ganha mais, pagar um pouco a mais para quem não pode. Eu acho que é uma questão de justiça também. E a gente tem que agradecer, porque se ela não tem escalão é porque a gente, graças a Deus, tá prosperando, tá evoluindo. E a gente tem que ter isso na cabeça, sabe? A gente tem que querer crescer, mas a gente tem que entender que crescer também tem as suas obrigações. Eu não pago imposto de renda. Ai, que delícia, não pago imposto de renda. Mas se você quiser ganhar mais, você vai pagar imposto de renda. E você tem que agradecer. Olha, eu pago imposto de renda, quer dizer que eu ganho bem. E é uma coisa que a gente tem que pensar às vezes. Eu sei que às vezes a gente, principalmente no Brasil, a gente fica muito revoltado com essas coisas de imposto de renda, porque a gente não vê o retorno, né? E eu, na minha experiência aqui em Portugal, eu vejo o retorno de tudo que eu pago para a segurança social. A gente desconta? Desconta. Mas quando eu tive que ficar em casa por causa da pandemia, porque a Sara não tinha aula, ou porque o Dário estava em isolamento profilático, ou quando a gente pegou Covid, a gente recebeu da segurança social, sabe? Então, assim, a gente pagou, mas a gente teve um benefício. Quando falou que ia fechar tudo, ficar em lockdown e a gente tinha que ficar em casa, a gente tinha aquela segurança que a gente não ia receber o quanto a gente recebe trabalhando todo dia, mas que a gente ia receber alguma coisa e a gente não ia passar fome, não ia ficar na rua. Então, assim, você pagar impostos quando você tem um retorno, quando você tem um parque, assim, ó, que você pode vir, trazer seu filho, tá bonito, tá arrumado, quando você vê uma cidade limpa e arrumada, como eu mostrei no outro vídeo, é muito gostoso. Mas a gente também contribui para isso. Agora, o difícil é quando a gente contribui, como no Brasil, que é um dos países mais tributados do mundo, e aí a gente olha para a rua e a gente pensa, cadê o dinheiro? Onde é que foi? O que aconteceu? O que aconteceu com o IPTU que eu paguei? O que aconteceu com o IPVA, que as estradas estão assim? Então, assim, nem vou entrar nesse mérito, porque é um assunto muito complicado, muito extenso, e vocês já sabem a minha opinião sobre isso, né? Se eu não estou no Brasil é porque realmente eu tive meus motivos. Tem até um vídeo aqui bem antigo no meu canal, é porque eu saí do Brasil, e eu falo assim mais sobre essa coisa dos impostos e das coisas que a gente tem que pagar. Mas o que eu queria dizer para hoje é isso. O vídeo já ficou bem grande, porque eu sempre começo a falar outro assunto, mas para matar essa curiosidade, você que está aí no Brasil, você que tem filhos principalmente, que ouve falar, né, a escola pública tem que pagar em Portugal. Como muita gente fala, mas a saúde em Portugal tem que pagar, não existe saúde gratuita. E é verdade, não existe como o SUS no Brasil, mas o que você vai pagar também é proporcional, se você não tiver condições, ou algumas coisas que eu já listei aqui num vídeo também, como ter gratuidade no sistema público de saúde. Então, assim, se você for bem informado e se você tiver aqueles requisitos, você também não vai pagar. Tá bom? Gente, é isso por hoje. Vamos deixar os outros assuntos para outros vídeos, porque agora eu quero falar tudo de uma vez e fica muito cansativo. Tá bom? Olha, um beijo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. O canal estava bem parado, ficou um tempo parado, tem muito vídeo antigo e agora que eu voltei a colocar novos, então assim, assiste os antigos, tem coisas assim que estão meio desatualizadas que eu vou tentar, eu tô aos poucos, né, colocando novos vídeos. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, que lá a gente conversa mais, vocês me mandam mensagem, eu respondo e é isso, gente, é um contato mais próximo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, sabe de alguém que tem interesse, compartilha.
tá? E é isso, deixa aqui, se você já mora aqui em Portugal, me fala se na sua cidade também são esses valores, se é isso que você paga, porque eu não tenho certeza se, por exemplo, Lisboa, Porto, é um valor diferente ou se é a mesma coisa nacional, tá bom? Deixa aqui a sua experiência e me fala também se no ATL, que é da própria Câmara, que é da escola, tem desconto quando a pessoa tem escalão, tá? Fala isso pra mim que eu também tenho essa curiosidade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!